é um assunto complicado, Sim. muito espinhoso, porque o John Arias, e eu vou começar pelo final, o John Arias soltou um comunicado no Twitter defendendo a esposa dele, que ele já apagou esse comunicado, inclusive. Ele tweetou e já apagou. De ataques que, segundo ele, estaria sofrendo, etc, etc, etc. E por conta de um tweet feito por ela, que eu vou botar aí na tela, o tweet feito, né? Deixa eu ver aqui, cadê, Eu não cadê, vi o cadê, tweet cadê? até agora. Eu sei qual o teor do tweet, Aham. mas eu não vi o tweet até agora. Eu vi o segundo tweet dela, o primeiro não. Então, foi esse daqui. Ela fez esse tweet no Twitter dela, que não é trancado, tá? Isso aí é porque o print foi tirado depois. Ela botou: pra mim, nada me tira da cabeça de que a vacina da Covid está fazendo estragos. Ela botou isso no Twitter. Aí, deixa eu pegar o outro aqui. A torcida do Fluminense caiu em cima dela, ali, reclamando e tal, falando: pô, você é negacionista, e aí? É anti-vacina, tá, 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 tá. E ela tweetou isso daí. Toda ação tem uma reação. A gente não sabe se ela tá falando da vacina ou tá falando de que o John Não, Arias vai não é, sair, não etc, era da etc. vacina e eu acho que não era também, porque entre esses dois tweets tem um tweet do Arias Então, que, teve um que, que ele já apagou também que eu não tenho print. Qual que que é é? uma mãozinha, é ele fazendo uma mãozinha, ele botou tá ok, uma mãozinha assim. Então, assim, aí uma galera começou a debater bolada com isso. Então, acho que pode ser em cima disso também, porque existe nessa linha do tempo aí, tem. E só pra poder avisar, tá, gente? Assim, eu fico moderando o chat aqui. A discussão não é a tua opinião de merda e política, não, tá? E é de merda de. A discussão não é essa daqui, tá? Só pra deixar claro aqui, ninguém tá se importando com a sua opinião política aqui agora, não. A gente tá falando sobre o John Arias, sobre isso que tá vindo aqui agora. Que é porque é bom deixar claro aqui, até usar um linguajar mais forte, porque senão esse chat vai virar uma loucura até o final da live. Então, assim, ninguém tá Sim. se importando com a sua opinião política. Você der a opinião sobre João Arias? Show. Agora, se quiser dar a tua opinião política, você vai ser bloqueado e tu vai ficar fora do chat. Eu tô dando uma pistolada aqui também, porque eu sei como é que funciona. Tá? O chat vai ficar nisso. E como hoje tá só nós dois, a gente conta com a participação legal de vocês no chat. Beleza? Combinado? Então vamos lá. O Arias fez esse tweet aí, viu? Deixa eu dar uma amplificada aqui. Cadê? Onde tá o print? Eu não tô achando o Quer que eu print aqui, leia? né? Não, então, você consegue ler? Vai lendo aí, então. Sim. Ah, aqui, achei pra dar o zoom. Foi. Vamos parar de falar bobagem, gente? Minha esposa, em sua liberdade de expressão, por causa de um amigo que faleceu por efeito colateral da vacina, veio expressar o que pensa sobre as muitas vidas que também perdemos por causa dos efeitos das vacinas. Ninguém aqui veio falar que somos anti-vacina, até porque hoje todo mundo tem que se vacinar, e nós estamos. Mas o que exigimos é respeito. Tomara que a gente chegue a ser tão perfeito quanto vocês aqui. Essa frase final num tom de deboche ali, né? Foi isso que ele tweetou mais ou menos, foi essas duas carinhas e tá ok ali. É. Aí, enfim. Vem o final da parada, é uma matéria. Que aí, pra mim, isso mostra como o tema. Porque o tema virou pauta e etc. Do Jornal Record. E quando o John Arias se manifesta, entra nesse meio. Que é o Jornal Record publicou lá de Portugal. Publicou, porque vários meios brasileiros publicaram. Que o John Arias estava respondendo, etc, etc, etc. E aí, Fio, o ponto que entra, acho que são duas discussões que a gente pode colocar aqui como vídeo. Que importa ao torcedor do Fluminense. O primeiro ponto eu até pensei um comentário aqui que foi interessante do Felipe, que ele falou: porque jogador recebe milhões de elogios e nem liga, mas quando recebe uma crítica fica putinho, né? Um ponto que ele colocou. E eu acho que o ponto central o John Arias teve uma atitude completamente errada, né? Porque ele amplificou uma situação que era de meia dúzia de pessoas, né? Você acha que isso tem algum prejuízo em relação à relação dele com o Fluminense? Não, não acho que isso vai ocasionar nada. Se ele tiver que sair do Fluminense ou for sair do Fluminense,
Ele também já deu algumas declarações, você vê que ele tem a vontade de jogar na Europa e sair do Fluminense. Então não acho que seja esse o ponto principal, não. Claro que se acontecer agora, a gente espera que não, dá para ver que o Fluminense também não, que o Fluminense claramente escanteia totalmente uma negociação do Arias. O Mário, quando vai em podcast, fala o tempo inteiro sobre a saída de Nino, André, e o Arias fala que vai perder 2 jogadores e nunca comenta sobre o Arias. Claramente o Fluminense não tem interesse em que o Arias saia, não está no planejamento do Fluminense. Mas caso ele bata o pé e queira sair, o problema não foi isso, disparado. E sobre a opinião, cara, a maioria que me acompanha, mas quem não me acompanha sabe minhas opiniões e tal, mas eu vou tentar ser isento na minha opinião aqui. Assim, ela não é uma pessoa pública, mas ela é esposa de um jogador. Isso acaba tornando ela sim uma pessoa pública, porque ela sabe o que ela tuitar ali vai ter repercussão. Eu vou pro lado que o Arias está alegando, tá? Que a esposa dele tem o direito de reclamar porque perdeu uma pessoa por culpa de efeito colateral da vacina. Aí assim, aí vale lembrar que algumas pessoas morreram por causa da Covid também. E dizem que muitas. Então assim, da mesma forma que ele acha que a esposa dele tem o direito de se expressar por causa disso, todo mundo que perdeu alguém ou conhece alguém que perdeu alguém tem direito de rebater o que ela falou. Então assim, é algo que foi criado ali, e eu concordo com o Gabriel. Ele tuitando as 2 tuitadas que ele deu, e as 2 ele apagou, ele acaba repercutindo mais e fazendo esse alvoroço maior. Exatamente. Até ouvi gente falando... Pô, mas ele não tinha que defender a esposa dele? Pô, de uma maneira inteligente. Até porque o que ele fez ela ser mais atacada ainda. Ele expôs mais ainda a esposa dele também nisso. Ele só fez ela ser mais atacada ainda. Então, assim, eu acho o que o Júnior até botou no comentário. Era só cagar pra comentário de Twitter, né? Aí isso seja do lado da torcida com a esposa de jogador, e me incomoda muito. A gente tá falando aqui de futebol masculino, tá? Então, me incomoda muito. Esposa de jogador que, enfim, entra nesse meio assim, porque uma hora vai dar merda, e aí uma hora o jogador dela vai estar mal, o jogador que é esposo dela vai estar mal, e ela vai ter que aguentar crítica e cara, etc. Eu me irrito no geral com isso, cara. Não é só com a esposa, eu me irrito quando o jogador expõe coisa nas redes sociais, isso me irrita muito, assim, né? E aí quando vem familiar também, me irrita a esposa do Michel Araújo dar chilique em rede social, porque o Roger não estava colocando ele para jogar. Me irrita... Tem mais exemplo. A própria... Eu não vou nem pra esposa do Thiago Silva, tá? Eu vou pra tia do Thiago Silva. Eu nem vou pra esposa, eu vou pra tia do Thiago Silva que fica postando, ameaçando que ele tá vindo jogar a cada janela de transferência. Então, assim... não cabe, pra mim não cabe. Assim, a gente é longe de ser uma pessoa tão conhecida quanto os jogadores. Mas eu já namorei alguém que torce Fluminense, e por saber que eu trabalho com Fluminense, eu pedia pra pessoa não postar nada que fosse alguma coisa polêmica, porque eu trabalhava com isso, alguma opinião. Uma polêmica, sei lá, dá um exemplo, falar, o Caio Paulista é um merda. Me complica, porque assim, eu trabalho com isso, entendeu? Uma coisa é falar, eu não gosto do Caio Paulista, o Caio Paulista joga mal, aí ok. Então assim, tudo isso E jogador tem assessoria... Acho que nada tá de graça nesse assunto, não. E pra mim, mais uma vez, eu vou concordar, pra mim isso não vai dar em nada, tá? Se ele se ele sair do Fluminense, não teve nada a ver com isso, e ele permanecer no Fluminense, isso vai passar batido. Então, assim, pra mim segue, o assunto só virou pauta graças ao repost do Arias ali. E eu vou concordar com o Phil, não vai mudar nada. Eu já trouxe a notícia no final do ano, retrasado agora, né? 2022. O John Arias queria sair do Fluminense no final de 22, não chegou proposta. O John Arias, ele quer ir pra Europa, é um sonho dele, ele já falou isso 200 vezes. Então, se ele sair agora, e assim, é bom lembrar, quando tem umas críticas que a torcida sempre tem razão, aí é engraçado quando a torcida tá contra a torcida, né? Que a torcida sempre tem razão, mas a torcida não tem razão, enfim, é uma coisa que... Era só... eu vou repetir a frase do amigo aqui que tinha mandado no chat. Era só não se importar com um tweet de alguém aleatório. O problema é que muita gente se importou, aí gente que não era pra se importar começou a se importar e etc. Silenciar Twitter é a melhor coisa que existe, gente. Exatamente. Alô, Pedro Gílio.